Finalmente, o mês de agosto terminou e ele nos trouxe álbuns incríveis. Bora conversar um pouquinho sobre eles? Oi gente, aqui quem fala é o Hugo, também conhecido por alguns como Netuniano e por outros como um dos 20 fãs da cantora Santi Gold. Sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Bom, se no mês passado, no caso agora no mês retrasado, eu não ouvi tantos álbuns e ainda tantos destaques assim, o mês de agosto veio pra mostrar que eu vou ter muita dificuldade no final do ano, quando eu precisar formar a minha lista, né, dos 25 melhores álbuns internacionais e nacionais do ano de 2025. Eu acho que até maio a situação do meu ranking, que eu vou sempre atualizando, né, a cada mês, a situação da minha lista estava até que firme, estava estável. Mas definitivamente agosto veio para bagunçar essa lista toda, porque o que estava em primeiro lugar agora, se bobear, nem tá mais no meu top 5. Enfim, tá complicado para mim. Eu acho que o final do ano vai ser... Essa vai definitivamente ser a lista mais difícil de fechar aí. E eu sei que muita gente não vai agradar, mas, enfim, não é pra eu falar disso agora, né? Nesse vídeo eu vou falar apenas sobre os álbuns que eu ouvi em agosto. Dessa vez eu não escutei nenhum álbum de outro mês atrasado, eu escutei só mesmo lançamentos de agosto, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. O primeiro álbum é o álbum Cartas de um Ser Invisível, da Vitória Maxi. Bom, a Vitória foi uma seguidora do TikTok, ela surgiu em uma live lá, aliás, eu conheci ela em uma das minhas lives no TikTok, ela me pediu pra ouvir uma música dela, né? E aí eu até fui ouvir com um pouco de receio, porque eu nunca sei o que esperar de artistas que chegam pra mim, né? Principalmente de jovens artistas que chegam pra mim, me pedindo uma reação assim, né? Eu fico tipo, ok, e se eu não gostar e eu precisar falar, será que a pessoa, né, vai entender, vai ficar chateada? Bom, não sei como ela fez, como ela produziu esse álbum, mas eu sinto que ela tinha alguns recursos de forma muito limitada, mas ela soube utilizar cada um desses recursos muito bem. Ela modulou tudo ao ponto de transformar o trabalho, né, o trabalho de forma geral, em uma obra completamente visceral e ainda assim sensível, mesmo quando a gente para pra pensar que ela é uma artista de apenas 19 anos. Pelo que eu vi na bio dela mesmo do Spotify, ela já se aventurou em fazer algumas coisas mais, né, caseiras, amadoras durante a pandemia. Eu ainda sinto que tem alguns artifícios aqui que mostram que é um trabalho mais amador, né? Mas que se tivesse o apoio profissional, técnico, cara, eu fico besta, porque como eu disse, os recursos limitados que ela teve, ela já fez um trabalho maravilhoso. Imagina se ela tivesse aí na mão de algum produtor, né? Porra, seria foda. Os vocais são ótimos. Eu acho que um único problema que eu acho que é uma dica, né, pra Vitória, talvez até trabalhar mais nisso, é na produção dos vocais. Porque embora algumas músicas em algum momento ou outro tenham um efeito na voz que dá um charme, dá um tchan pra música, na maior parte do trabalho, o tratamento vocal tá o mesmo. Mas não é uma questão negativa, eu acho que é só... a dica que eu dou de usar outros tipos de produção envolvendo os vocais é só pra gente... Pra mudar um pouco a dinâmica dos vocais. Mas quando a gente fala em vocais, ela serve, gente. Ela serve vocais, ela serve harmonia vocal, as melodias que ela cria aqui são muito boas. E mesmo amando os vocais, eu sinto que o grande destaque do álbum vão pras letras. Ela é tão jovem e escreve tão bem. Juro, gente, eu com 25 anos, eu sou tão frustrado porque eu nunca consegui escrever uma música. Tipo assim, eu escrevo coisas jogadas, assim, pensamentos jogados. Eu não sei reformular aquilo na estrutura de uma música. E ela não só sabe fazer isso, como ela traz toda uma narrativa, um conceito pro álbum, sabe? E quando eu falo de letras, eu não tô falando de qualquer letrinha que qualquer jovem escreve, eu tô falando de vivências de uma pessoa, de pessoas LGBTs, especialmente de pessoas trans e travestis, e acaba trazendo essa narrativa de forma rotineira, como, por exemplo, colocando alguns diálogos entre uma música e outra, e um desses diálogos me fez até chorar. E ela
ainda traz muitas críticas à sociedade, à questão até mesmo do emprego, né? De ser CLT, de como que a gente sofre sendo CLT no Brasil. E ela ainda distribui algumas farpas aí pra assuntos mais religiosos, que eu achei de uma perspicácia, assim, absurda. Uma dica que eu dou, além do tratamento vocal, é que Vitória, né, caso você assista esse vídeo, tome cuidado também com o excesso, porque eu sinto que muitos artistas, quando estão começando, querem jogar tudo no álbum, né, e às vezes acaba deixando o álbum um pouco denso demais. Então, toma cuidado para os seus futuros projetos, com tipo, quero contar muitas coisas, vamos tentar filtrar o que é mais essencial de colocar no álbum, nos próximos trabalhos, né, porque às vezes um álbum denso demais acaba deixando a obra um pouco inconsistente. E assim acaba atrapalhando a fluidez do álbum. Mas, de qualquer forma, fica aí a minha recomendação pra ouvir esse álbum da Victoria Maxi. Bite Me, da René Rapp. Eu escutei o álbum dela do ano retrasado, acho que foi ano retrasado, 2023. Nem lembro. Eu não achei aquele álbum grande coisa e definitivamente não achei esse aqui também grande coisa. É aquele negócio, eu não esperava muito, então justamente por não esperar muita coisa, eu não me decepcionei, mas também não me surpreendi. Eu acho que ela acerta muito quando as músicas vão para um lado mais agressivo, que ela traz com um pop rock, mas ainda assim não tem aquela identidade, sabe? As letras são típicas do gênero, né, desse gênero mais teen, voltado pro público mais jovem. É bem genérico, né, mas assim, tem alguns momentos que são ok, mas a grande parte do álbum não foi muito pra mim. Eu sinto que a produção, assim, também não é ruim, mas o álbum, de forma geral, ele não brilha o suficiente e ele acaba sendo ofuscado por outros lançamentos muito mais interessantes. Lá Nazária, Todos Querem Viver Bem, do Matheus fazendo rock. Felizmente, o Matheus continua fazendo rock. Letras sempre ótimas, vocais muito expressivos, coisa que eu já tô acostumado com o Matheus. A forma fluida como ele compõe, como ele canta, combina tanto com a sonoridade mais rasgada que ele traz, que, meu Deus, deixa aquela experiência de... é um deleite ouvir esse álbum. Quando eu quero dizer sonoridades mais rasgadas, eu tô falando tanto dos instrumentais quanto dos vocais. Eu sou apaixonado pelo timbre do Matheus, porque é como se eu estivesse ouvindo uma voz que realmente me passa emoção, me passa o sentimento, tem toda uma carga dramática dentro dos vocais dele que você sente, definitivamente você sente as coisas. Ele traz um rock mais psicodélico que, sinceramente, eu quero muito que ele trabalhe mais isso nos próximos projetos dele, porque eu só não ouvi o primeiro álbum dele, esse é o terceiro álbum, mas assim, o segundo e esse terceiro, pra mim, são obras incríveis. The Star of the Queen of Life, da Debbie Friday. Bom, eu fiz react desse álbum e, sinceramente, é um dos melhores álbuns do mês de agosto, e também, se bobear, do ano. Eu não acho que é um álbum revolucionário, mas ele é um daqueles casos que não oferece nada novo, mas ainda assim oferece muitas coisas boas. Eu passei o mês de agosto inteiro ouvindo ele, provavelmente ainda vou escutar bastante ele aí até o final do ano. E sempre que uma música caía no aleatório, eu me sentia na obrigação de ouvir uma outra, e aí depois eu colocava outra, e depois outra, e assim eu escutava o álbum inteiro várias vezes. É um pop eletrônico até que simples, mas ainda assim encantador. As letras carregam uma vulnerabilidade junto de uma sensualidade que eu, sinceramente, nunca vi tão bem executado assim. É meio nostálgico, algumas músicas têm aquele pop muito eletrônico dos anos 2000, da década de 90. Então, às vezes, eu me dava vontade de voltar no tempo, de ir em uma balada assim, usando aquelas calças jeans que são super folgadas, super, sabe, largas. E dançando que nem uma gay branquela numa batistaca bem clubber, assim. Tem até funk nesse álbum, né? Como eu disse, tem batistaca, tem um pouco de trance também. De forma geral, é um dos álbuns mais divertidos do ano e também mais deliciosos, assim. Ai, amiga, tipo assim, sei lá. Esse é Delírio, volume 1, da Duda Beat. Eu tive a honra de receber esse EP antecipado, pra ouvir antecipado e gravar o react, né? E foi um momento muito importante pra mim, né? Mais um momento importante pra mim envolvendo a Duda Beat. E aí a equipe dela me mandou esse EP. E, gente, quando eu ouvi, eu fiquei até me sentindo meio mal depois, que eu pensei, ai meu Deus, será que ela vai achar que só porque eles me mandaram antecipado eu aclamei? E eu também fiquei pensando isso. Será que eu só gostei porque eu tava muito feliz, sabe? Muito eufórico, porque eu fui lembrado pela equipe, por ela? Mas depois, conforme o tempo foi passando, eu vi que não. Eu gostei porque o álbum é bom mesmo, o EP no caso. Eu acho que a visão artística da Duda Beat é tão certeira que ela
ela tá se aventurando nos últimos trabalhos por diversos gêneros, diversos ritmos, e ela tá acertando muito isso. Obviamente, a gente tem que parabenizar não só ela, como também o time de produtores dela, né? Porque eles acertam junto com ela. No mais, o EP, esse Delírio Volume 1, transita entre pop, rock, rap e uma psicodelia que te faz delirar. Você acaba delirando com as letras da Duda, ou melhor, com os seus sentimentos, com os nossos sentimentos, porque a Duda, ela sempre faz essa façanha, né, de conversar com a gente. É bizarro, parece que essa peste, ela tá stalkeando a gente. Hein? E, enfim, eu acho que é por isso que eu, pelo menos, gosto tanto do trabalho dela, mas a Duda tá sempre de parabéns. Willoughby Tucker, I Will Always Love You, da Ethel Cain. A Ethel Cain é um alter ego criado pela Hayden, eu não sei pronunciar Hayden. Vem para marcar mais um registro muito denso da artista. Como eu disse, é um álbum denso, pesado e, para quem é mal acostumado, pode até ser um pouco indigesto. Indigesto porque o álbum ele acaba caindo numa monotonia proposital que pode incomodar muita gente. Na real, eu sei que incomoda. A Ethel, né, ela é devota de seus próprios sentimentos e ela coloca isso nas músicas de forma única. Ela consegue transpassar esses sentimentos, as emoções, muito bem nas músicas. Quando eu digo que todos os trabalhos dela são carregados de sentimentos, eu não quero que vocês pensem apenas em palavras, porque ela consegue passar isso sem precisar cantar uma palavra sequer. Ela faz isso através dos instrumentos. Ela definitivamente é uma das poucas artistas que fazem isso tão bem. E eu sinto que as músicas são longas não de forma gratuita. Elas precisam ser longas porque é como se a Ethel estivesse te dando um tempo pra sentir, entender, processar, digerir e aceitar. Eu até acho que isso conversa com os nossos sentimentos. Às vezes, quando a gente passa por uma fase ruim, o tempo muda, sabe? E parece que aquele momento nunca vai acabar, né? Mas aí ele vai passando, né? E quando ele acaba, você nem percebe. E essas músicas, de forma tão... também tem algumas transições, você nem percebe que algumas estão acabando, porque você já tá tão acostumado a elas, elas duram tanto que você se acostuma a elas. E quando elas acabam, você fica... ok, acabou. Então, assim, eu acabei não voltando muito pro álbum, porque... são obras difíceis, não de forma ruim, né? Mas são álbuns que você precisa estar numa vibe certa pra ouvir os trabalhos da Ethel Cain. E no momento eu não estou nessa vibe, mas eu ainda assim amo e vou aclamar pra sempre essa mulher, porque ela é foda. Chrysalis, da Genevieve. Juro, quem me conhece sabe que eu já fui um grande consumidor, um grande ouvinte de R&B, né? Mas ultimamente... nos últimos anos, na real, eu escutei tanto, mas tanto R&B, que eu me saturei. Eu cansei. E sempre que me botam pra escutar algum álbum de R&B, eu já vou esperando ouvir alguma coisa que eu já ouvi, feita por alguns, sei lá, algumas centenas de artistas que já fizeram isso antes, né? Então, é aquela coisa batida que eu fico... vou ouvir mais do mesmo. Ou seja, eu tenho uma certa resistência a ouvir trabalhos de R&B. Mas quando eu ouvi esse daqui, eu fiquei besta. Ela traz uma roupagem tão interessante, tão gostosa de se ouvir. É uma mistura interessante de artistas como Abra, Kilo Kish e até Michael Jackson. Quando eu penso no álbum, eu penso que ele tem uma sonoridade até alta astral, embora as letras... eu não prestei tanta atenção assim, mas provavelmente tem alguma outra letra que não seja tão alta astral assim, né? Mas assim, é leve e também experimental. Ela fica mais experimental quando ela flerta com o gênero de disco, que também é outro gênero que eu tô super saturado. Mas funciona muito bem, porque ela sabe fazer isso. Black Star, da Emma Ray. Eu pensei que eu não ia gostar mais desse do que eu gostei do Fountain Baby, que foi o álbum de 2023. Mas eu tava enganado. Na primeira música eu já senti o baque. E eu sei que muita gente prefere o Fountain Baby, mas eu já assumo que eu gosto mais desse. Ela lançou não só a melhor capa do ano, como também a melhor capa dos últimos anos. E justamente com o álbum dessa capa, ela trouxe uma sonoridade que a gente tá cada vez mais habituado a ouvir os artistas gringos fazendo, que é o funk. Quando eu digo funk, não é aquela batida genérica que qualquer adolescente que tem acesso a algum site gratuito de produção musical
consegue fazer. Aqui ela traz o funk em sua essência, com tamborzão, com funk mandelão, e melhora quando a gente descobre que ela, quando ela foi fazer aí a sua curadoria, ela fez questão de chamar nomes brasileiros pra fazer e produzir o álbum. Ela chamou a Mafalda, que já trabalhou com a Pablo Vittar, o Mu 540, que já trabalhou com Kate da Voz das Abusadas, Irmãs de Pau, MC Tá, e os Deep Cash também, que já produziram aí pro Baco Exu do Blues, pra Amelie, e pro último álbum, inclusive, do BK, se eu não me engano, que tá absurdo. Então a gatinha, ela fez questão de trazer os melhores produtores, ou um dos melhores produtores desse gênero, pra compor o seu álbum. E ela lançou vários funks, óbvio, mas trazendo também uma sonoridade mais pop, mais eletrônica. Mas não tem como a gente falar desse álbum sem analisar que ela, além de trazer esses gêneros, ela ainda assim elevou e enalteceu a sua própria cultura. E o fato dela estar ali centralizada na capa, assim como tem uma estrela na bandeira do país dela, que é Gana, e o álbum se chama Black Star e ela tá ali, a Black Star ali no centro de tudo. Gente, isso dali é de uma simbologia, é tão significativo que só eleva a qualidade do trabalho. Wishbone, do Conan Gray. Eu ouvi o disco dele do ano passado, que eu já até esqueci o nome do trabalho. E quando eu fui ouvir esse, inclusive eu fiz uma live no TikTok pra ouvir, né? Eu não gravei e tal, mas enfim, de vez em quando eu faço algumas lives, então me siga lá. Quando eu comecei a live, falaram que esse era mais animado do que o outro. E sinceramente, pelo menos no quesito letras, esse daqui não é nada mais animado. É muito mais sofrível, inclusive. Eu acho que a carga dramática aqui tá bem mais pesada do que naquele outro. De forma geral, assim, não é um álbum ruim, mas também não tem nenhuma personalidade. Eu acho que o maior problema desses artistas de TikTok ou enfim, que se pareçam com artistas de TikTok, que tentam ser artistas de TikTok, eu acho que o maior problema deles é não se aventurar. Eles se acomodam em uma música blasé, assim, que vende, que viraliza, que irrita, que pega aí algumas posições boas em charts, né? E pronto, ficou assim, tudo bem. Eu não posso ditar o roteiro que a arte precisa ter pra ser uma arte boa, assim, né? E, aliás, eu acho que a arte não tem que ter um roteiro, não tem que ter um padrão. Mas quando a gente percebe que é uma arte preguiçosa, isso diz muito sobre o artista. E também diz muito sobre quem consome a arte desse artista. Em outras palavras, muita gente tá aceitando qualquer merda desses artistas, principalmente, que estão fazendo essas músicas assim pra TikTok. Flux, da Alison Goldfrapp. A gente escutou também em live esse álbum logo depois do álbum do Conan Gray. E, gente, esse daqui surrou tanto o álbum do Conan Gray. E foi muito legal. Eu queria muito que as pessoas tivessem acesso àquela live, mas eu até tenho o arquivo dela, mas eu não vou editar. Tem muita coisa pra editar e eu não vou editar mais coisa, não. Mas aquela live, aquela reação, aquela audição ao álbum foi tão legal, foi tão divertida, porque antes a gente tava zoando a Alison Goldfrapp, porque eu tava reclamando da minha aversão à cor amarela. Eu não gosto de álbuns com capa amarela, porque eu não acho amarela uma cor bonita, atrativa. Então a gente tava zoando esse álbum aí com essa capa meio... Gente, mas foi muito engraçado porque na primeira música a gente já tava começando a mudar de opinião. A gente já começou a ver a capa de outra forma. E aí na segunda música, meus amores, a gente já tava totalmente se entregando ao álbum. Eu lembro que uma pauta que a gente comentou naquela live foi a nossa indignação porque o álbum tá super amarelado, né, literalmente. Lá no site Album of the Year, tanto a nota do público quanto a nota da crítica especializada tá amarela. Ou seja, o álbum não tá tão bem, ele tá sendo um meio termo ali, né. Mas depois a gente acabou brincando que faz parte do conceito. Era a intenção dela lançar esse álbum com essas notas amareladas. Eu ouvi o último álbum dela, de 2023, e eu gostei bastante daquele álbum, mas coincidentemente no início desse ano eu revisitei aquele álbum e eu gostei ainda mais dele. E aí esse ano ela lançou esse e eu, pela capa, eu já fiquei com um pouquinho de medo, mas felizmente eu até gostei muito mais do que o outro. É experimental, é dançante, é etéreo, é robótico e eu acho que ela faz muito bem uma sonoridade que a Kylie Minogue faz, né? Então meio que talvez seja uma referência aí, e ela fez isso muito bem. Bright as Blasphemy, da Chevelle. Essa é uma das bandas que eu mais escutava quando eu era roqueiro, lá pros meus 10 aos 13 anos de idade. Eu gostava muito deles, mas eu fui largando eles de forma bem natural, porque eu fui meio que migrando pro indie rock.
E eu vi o trabalho deles pela primeira vez depois de quase uns 15 anos aí, foi uma experiência. Aquela questão que eu falei sobre se arriscar, sobre alguns artistas dessa nova geração se arriscarem mais, eu também sinto muito em artistas dessa geração. Mais especificamente quando eu penso nos artistas, nas bandas de rock. Eu adianto dizendo que eu não achei o trabalho ruim, mas também não achei ele tão bom. Eu acho que eu não achei nada demais justamente por eles continuarem usando a mesma fórmula que eles usavam aí há 15 anos. O álbum tem o mesmo pulso do início ao fim, um momento ou outro que ele ganha mais, mas logo depois ele perde, então ele acaba caindo numa monotonia que acaba afetando, assim, o ritmo da obra, sabe? Então, isso acabou me pegando um pouco. Baby, do Dijon. É o segundo mês seguido que eu escuto algum álbum produzido pelo MacG. E, sinceramente, esse menino tá arrasando bastante, hein? A gente já tem que parabenizar ele porque ele conseguiu salvar algumas músicas no álbum que poderia ser uma catástrofe, do Justin Bieber. E aqui eu não digo nem que ele dá mais vida, porque eu acho que o Dijon, né, não sei pronunciar, ele já tem mais uma veia artística que pulsa muito mais forte do que o Justin Bieber. Ele se arrisca mais justamente entre um R&B mais experimental, que traz uma psicodelia, fruto da produção do MacG. Essa psicodelia traz mais identidade, mais vida, mais luz pro álbum. E de forma geral, é um álbum divertido, descontraído e bem legal. E me manteve ali entretido do início ao fim. Inertia, da Pendulum. O que eu acabei de dizer sobre a banda Chevelle também se aplica aqui. Aliás, também vai se aplicar em um outro álbum que eu vou falar já já. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu fiquei chocado que, atualmente, essa banda ela tem uma comunidade aí bem interessante de ouvintes mensais no Spotify. Falo isso porque, quando eu era adolescente, eu escutava eles, ninguém conhecia. Eles sempre fizeram um rock que eu chamo de electro-rock, ou seja, um rock mais eletrônico. Mas que muita gente chama de rock industrial, também um drum and bass. Assim, a produção no início do álbum é exageradamente grandiosa. O que eu quero dizer? Tem muita coisa pra absorver, muita informação que eles te jogam. Eu acho que o maior erro deles, o maior problema do álbum tá justamente nas partes das músicas em que eles apelam mais pra música eletrônica, pro drum and bass, né, mais frenético e tal. Eu sinto que é muita informação pra mim, pelo menos pra mim, né, até porque esse vídeo aqui é pra falar as minhas opiniões, as minhas experiências. Então eu sinto que eles pecam quando é pra isso. Mas quando a gente tá falando de rock, de metal, só esses dois gêneros, aí eles acertam muito. Então eu sinto que a primeira metade do álbum, embora tenha alguns destaques assim, é uma parte mais inconsistente. Já a segunda metade já é muito mais interessante. O álbum tá recheado de feats que eu até acho que alguns funcionam bem, mas o maior destaque vai pro feat com a Ewo-Nation. Quando eu vi que tinha feat com a Ewo-Nation, já fiquei ansioso e felizmente é a melhor música do álbum, sem clubismo, sem favoritismo aqui. A voz do Aaron Bruno, que é o vocalista da Ewo-Nation, casou perfeitamente com a voz do vocalista, que eu não sei o nome, da Pendulum. E funcionou muito bem porque eles são muito punk, gente. Eles são muito malucos. Enfim, eu amo muito. A Matter of Time, da Laufey. Quando eu comecei a escutar, eu não tinha me ligado que ela era a mesma artista que lançou um álbum que tem uma capa linda lá em 2023. Mas na época eu passei batido por esse álbum porque eu vi que o gênero era de jazz e aí eu fiquei com preguiça e aí eu não escutei. Quando eu parei para escutar esse aqui, embora seja de jazz e eu não seja tão fã assim do gênero, eu consegui apreciar muitas coisas aqui. A voz dela é maravilhosa, a sonoridade, a produção, que é extremamente sofisticada, extremamente charmosa, chique. Tem toda uma atmosfera erudita. Assim como também consegui apreciar bastante as letras, que são simples e diretas. Mesmo não me conectando tanto assim com o gênero, não tem como negar que esse é um dos trabalhos mais interessantes desse ano. O maior defeito desse álbum tá na capa. Eu achei essa capa extremamente brega e sim, mas faz parte do conceito, mas eu acho que a execução não ficou boa. Olhando a capa, ela até facilita a sua imaginação, porque assim você consegue imaginar os cenários que condizem com o conceito, até porque ao longo do álbum parece que você está ouvindo o álbum que saiu lá do início do século passado. Fazem ali aquelas referências aos relógios, né, a questão do tempo, porque é uma questão de tempo, mas ainda assim, essa capa pra mim ficou bem ruinzinha. Don't Click Play, da Ava Max.
Eu escuto de um tudo, e quando eu paro pra escutar o pop de artistas farofentas, eu até consigo me desvencilhar dos meus pensamentos mais críticos, por incrível que pareça. Sabe quando você vai no mercado e você compra aquela salsicha enlatada que vem numa água cheia de conservantes, e quando você abre a lata e você tira a salsicha, você vê aquela salsicha quase incolor? É essa a sensação quando eu paro pra escutar algumas artistas de pop bem farofa. E sabe o pior? Eu gosto desse tipo de salsicha, mas apenas quando alguém sabe preparar essas salsichas. Só que eu sinto que ela nunca soube preparar uma salsicha, mas pelo menos ela tenta. E acaba acertando às vezes. Ela tem voz, ela tem só voz mesmo. Private Music, da Deftones. Não basta entregar apenas a capa mais selvagem do ano e também uma das mais incríveis. Tem também que entregar um dos melhores álbuns do ano. Aos poucos eu tô me aprofundando mais na discografia da Deftones e, sinceramente, eu tô gostando cada vez mais. Esse foi oficialmente o terceiro álbum que eu escutei inteiro deles e gostei muito. É visceral na medida certa e tem um ritmo tão bom e tão fluido que eu nem percebi o tempo passando. Traz aquela referência da sonoridade que eles usavam mais lá no início da banda, né, lá na década de 2000, 90. Então eu sinto que esse álbum talvez agrade os fãs mais antigos, mas também abra as portas aí para os novos fãs chegarem, né? Por exemplo, talvez eu já possa até me considerar fã. Não sei, eu acho que não. Tá muito cedo pra isso, mas tem chance. The Clearing, da Wolf Alice. Sinceramente, vai se fuder. Eu me arrependi tanto de não ter gravado reação, mas ao mesmo tempo eu não tinha como gravar reação porque eu estava muito cansado depois da maratona que eu fiz de muitos vídeos em um único final de semana. Mas eu acho que vocês me conhecem tão bem que vocês já sabem como eu reagi aos vocais maravilhosos dessa cantora que eu não sei o nome, ou então quando as guitarras começavam a ganhar força, ou quando as melodias faziam exatamente aquele tom que eu queria que fizesse. Então eu tive aqueles orgasmos que vocês já estão acostumados a ver, né? E, gente, as letras, produção, vocais, tudo nesse álbum é impecável. Esse projeto, ele tem a cara daquele típico projeto que no futuro vai ser considerado um clássico, sabe? Nossa, eu sou do tempo em que eu vi esse álbum lá, sei lá quantos anos atrás, e é um clássico. Eu ainda não tenho muito o que falar dele, porque eu ainda quero e eu sei que eu vou viver muitas coisas ainda ouvindo esse projeto, mas pra quem curtiu o álbum Prelude to Ecstasy, da The Last Dinner Party, no ano passado, esse daqui também é perfeito. Eu percebo que o álbum é muito bom quando eu tenho que escutar vários álbuns em sequência, mas eu escuto um que me faz querer ficar escutando aquele, né? Não me dava vontade de ouvir outro álbum. Isso aconteceu quando eu escutei esse. Definitivamente, o AOT desse ano vai ser difícil. Alienation, da 3 Days Grace. Essa é a terceira e última banda que eu escutava na minha adolescência que, coincidentemente, lançaram, né, um álbum aí em agosto. Eu, sinceramente, eu não sei qual foi a melhor, mas eu sinto que foi a Pendulum. Porque tem mais variáveis, né? Eu acho que é um pouco mais diverso, sonoramente falando. Agora, esse aqui, de diversidade, não tem nada. Assim como o álbum da Tia Velha. Mas eu não vou nem falar que é um álbum ruim. Só é um álbum monótono e até repetitivo, sabe? Meio cursivo, assim. Eles conseguem colocar muito bem a sua personalidade, né? Mas, assim, se você abrir lá aquela aba do Spotify, tipo, artistas que parecem com esse que você tá ouvindo, você clicar em qualquer banda lá naquele perfil, clicar em qualquer álbum, provavelmente você vai escutar alguma coisa muito parecida com esse álbum aqui. Isso pode ser um ponto positivo ou pode ser um ponto negativo. E pra mim, não fedeu e também não cheirou. I Barely Know Her, do Somber. Somber, o artista que o TikTok aí, que a internet inventou recentemente. Felizmente eu não achei o álbum ruim. Talvez o fator da sonoridade fazendo uma certa referência à sonoridade que eu escutava quando eu era adolescente, ou seja, o fator nostalgia, talvez isso tenha ajudado. Juro, realmente parecia muito álbuns de bandas que eu escutava lá quando eu tinha os meus 14, 15 anos, que eu comecei a consumir mais o trabalho de indie rock. Então, assim, faz sentido ele estar fazendo esse sucesso todo, porque na minha época também tinha bandas que eu escutava que tava aí na boca do povo, né? Todos os adolescentes gostavam, então eu sinto que esse aqui é um artista para os adolescentes. Se ele vai vingar ou não e continuar o sucesso dele, passar pra frente, aí eu já não sei. Tirando as letras sofríveis de um hétero que tá sofrendo aí, né, por uma mulher que inclusive já pegou uma música dele, gravou um áudio e usou em uma trend com o atual namorado dela. Tirando isso, o álbum até que é
divertido. Ele sabe fazer um genérico. Sempre falo que existe o genérico bom e o genérico ruim. E aqui até que ele erra lá uma vez ou outra, mas o genérico dele até que fica no bom. Uma coisa dele é que todas as músicas, sem exceção, todas elas, quando chega a ponte, ele vira a chavinha, a música muda de sonoridade, ela sobe meio tom ou ela diminui meio tom. E isso acaba deixando o álbum muito previsível, mas é aquele negócio, ele acerta mais do que erra, então isso acaba não afetando tanto assim a obra. Man's Best Friend, da Sabrina Carpenter. Eu cheguei a falar na reação que eu não tava com expectativa muito alta pra esse álbum, porque o título dele é horrível, e a capa também é bem duvidosa, né? Fora que eu também tinha receio de escutar mais aquele disco pop que muitos artistas andam fazendo nos últimos 5 anos. De fato, o álbum tem músicas que são ali um disco pop, né? Até bem executados, inclusive eu acho que são... As músicas que vão pro disco são as melhores músicas disco da Sabrina. Aumentou, ela elevou o nível aqui, de modo que eu até comparei com algumas músicas, algumas sonoridades que eu já escutei da Jessie Ware, que é uma artista renomada aí do disco, né? Então eu até posso dizer que a sonoridade, em alguns momentos, está mais madura e mais desenvolvida. Quando a gente para pensar nas letras, não. Ela segue o padrão ali de composição que ela já fez em outros álbuns. Dá certo, de fato, em alguns momentos, em outros não. Já tá, assim, batido, sabe? Eu gostei do álbum de forma geral, mas eu não acho que ele brilha tanto assim como os outros álbuns brilham. Eu sinto que ele não vai se destacar muito nas minhas playlists por muito tempo. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição, se eu lembrar, o link da minha playlist das músicas que eu mais ouvi ao longo do mês de agosto, e também vou deixar as que eu provavelmente vou ouvir no mês de setembro. Então, fica aí clica aí no link na descrição pra você ter acesso. The Sound of You Laughing, do Thanks So Much. Esse querido, ele lançou uma música muito boa, só que infelizmente ela virou trend de homem hétero que já passou por alguma desilusão amorosa, e aí ele decidiu jogar tudo isso na academia e ficar shapeado. A música é realmente muito boa, mas aí e ela até fez com que eu ficasse esperando um trabalho completo dele, e finalmente ele lançou, né? O gênero é tudo aquilo que os adolescentes que estão passando por alguma coisa gostam. Por exemplo, emocore, post-punk e aí um rock alternativo. Tem tudo que ele sabe que faz sucesso. Batidas que ficam na cabeça, melodias grudentas e letras que certamente vão conversar com quem tá passando aí por alguma coisa, por adolescentes inseguros, principalmente com corações partidos. É, no geral, um disco legal pra quem gosta, mas talvez não seja tão bom pra quem sempre espera algo a mais. Essex Honey, do Blood Orange. Volto a dizer que o AOT desse ano tá impossível, e só por conta do mês de agosto eu já, como eu já disse, eu sei que eu vou ter dificuldade. Fato é que esse disco aqui com certeza vai pegar alguma posição na minha lista de final de ano, só não sei qual. Eu dei nota máxima pra praticamente todas as músicas, eu acho que eu só dei 4 estrelas pra uma música. Toda a atmosfera do álbum me agradou muito, eu me senti muito envolvido, era como se eu tivesse escapando da minha realidade, indo pra uma realidade onde tudo é feliz, tudo dá certo. Ele faz jazz, ele faz R&B, ele faz rock. Sinceramente, esse álbum é tudo de bom, e eu acho que os feats elevam ainda mais a qualidade do álbum, enriquecem ainda mais, porque ele traz Caroline Polachek, Lorde e outros artistas tão incríveis quanto. Rock Doido, da Gabi Amarantos. Bora pro Rock Doido? Eu fiquei extremamente chocado com a porrada que foi esse álbum. É tanta informação pra você captar que é impossível você ouvir o álbum inteiro uma vez só. Muitas referências, muitas sonoridades, muitos ritmos. Tudo isso de forma coesa, fluida, linear e fechadinha. É como se fosse um quebra-cabeça e todas as peças estão muito bem encaixadas. Isso acaba transformando a obra em um trabalho muito arriscado, porque uma vez que você ouve o álbum de forma aleatória, pode acabar afetando na experiência e na fluidez do álbum. Mas como foi um trabalho muito bem executado, a gente acaba não se afetando por isso. E eu acho incrível que o que faz sucesso incomoda, né? Pelo que eu vi nos comentários, tem um pessoal aí se doendo com a fama que ela tá tendo com esse álbum. Ser uma artista visionária e relevante é pra poucos, mas a Gabi definitivamente é uma dessas. Make Believe I Make Believe, da Teishi. Ouvi esse álbum ontem em uma live no TikTok e me surpreendi positivamente. Eu ouvi os 2 últimos lançamentos dela, respectivamente de 2023 e 2024, e eu não achei nenhum deles tão bom quanto esse.
Ela começa com um pop rock bem saturado e bem rasgado, que eu até pensei na primeira música que ia ditar o tom do álbum, ou seja, eu pensei que o resto do álbum seria dessa sonoridade. Mas depois ela vira a chavinha, passa a modular todo esse gênero para um pop latino muito interessante. Ela traz um reggaeton que tem vida, que tem essência, que tem uma coisa diferente daquela batistaca totalmente sem sal que a gente já tá saturado. Enfim, a gente tá falando de uma artista que é praticamente colombiana, né? E ela fez isso muito bem. Six, da Duquesa. Nada me preparou pro pop rock bem anos 2000 que ela fez na música Toda Garota Como Eu. Juro, eu me senti no ano de 2005 assistindo a novela Malhação e aí de repente começou a tocar essa música. Eu sinto que as referências sonoras que ela teve pra fazer essa música vieram dessa época. E tirando essa música, o EP é bem compacto, ela oferece aí um rap trap, né, que a gente já tá também bem habituado a ouvir. Mas de forma sempre interessante, porque a gente tá falando de uma artista interessante, que consegue deixar as suas obras interessantes. O trabalho da Duquesa sempre é um trabalho bem pesado, assim, de todas as formas possíveis, e os versos e rimas estão sempre muito bem afiados. The Hives Forever, Forever The Hives, da banda The Hives. Eu sinto que eu já ouvi falar do nome deles em algum momento da minha vida, mas eu nunca parei pra escutar nenhum trabalho deles. Eu quase ignorei esse álbum porque eu já tinha muitos álbuns pra ouvir, já tava ficando tarde, eu já não tinha mais tempo pra, ouvir. Mas quando eu vi que era de post-punk e só tinha 30 e pouquinhos minutos, eu falei, não, eu vou ouvir. Felizmente eu ouvi, porque sinceramente é o melhor álbum de punk rock desse ano. Tudo aqui é incrível, eu ficava me imaginando indo lá pra década de 2000, mais uma vez, né, e também na década de 90, talvez, e vivendo um show deles, assim, no meio de uma roda punk, todo mundo batendo cabelo, batendo a cabeça, assim, e todo mundo curtindo, só com aquelas câmeras digitais, sem celular, entendeu? Nossa, deve ser uma experiência muito boa, assim. De verdade, eu achei muito foda e até um pouco nostálgico, né, então... de fato, eu gostei desse álbum. The Voices Are Coming Back, da Pearly Drops. Eu já escutei os outros 2 discos desse projeto, mas nenhum deles foi tão pra mim quanto esse. Eu não me lembro muito bem deles, mas eu sei que do primeiro eu cheguei a gostar, já do segundo eu não gostei muito. Agora esse aqui, juro, na primeira música eu já tava entregue ao álbum. Ela transita por sonoridades mais alternativas, como o próprio rock alternativo, soft rock, showgaze e synth pop, sendo o synth pop o maior destaque do álbum. O álbum tem algumas quebras de expectativas que são até um certo problema pra mim, porque do nada aparece um áudio de uma conversa, como se fosse um áudio de WhatsApp, e eu já falei várias vezes que esse artifício eu não gosto. Me atrapalha, porque esse álbum ele tem uma parte mais eletrônica que, se você tá escutando numa JBL ou no alto-falante de forma geral, você tá lá curtindo, aí do nada começa um diálogo, 2 pessoas conversando, que faz... tem um certo sentido dentro da narrativa do álbum. Mas quando você desliga o seu senso crítico, você só quer curtir o álbum, não ligando muito pro que ele significa. E dessa forma acaba me atrapalhando. Mas não atrapalha ao ponto de eu falar, nossa, que merda. Não, muito pelo contrário. Eu só não gostei muito da forma como ela colocou trap nas últimas 2 músicas, especialmente na penúltima música. Porque depois de trazer gêneros tão ricos e tão interessantes, ela colocar aquelas batidas padronizadas de trap, eu acho que perdeu um pouco a força pra mim. Mas na última música, a primeira, eu sinto que ela dividiu a música em 3 partes. A primeira vem aquele trap, mas depois ela vai mudando isso pra uma sonoridade muito mais experimental, que até me lembrou um pouco da FKA Twigs. Então, pra mim, essa música terminou o álbum com chave de ouro. E o último álbum pra falar aqui é o álbum Ego Death, era Bachelorette Party, da Hayley Williams. Eu ainda tenho dificuldade de pronunciar o nome desse álbum. Certamente é um dos maiores concorrentes ao álbum do ano pra mim. A minha lista tava tranquila, tava estável até ouvir esse álbum aqui. Letras perfeitas, vocais perfeitos, post-rock e post-punk, que pra mim são os meus gêneros, um dos meus gêneros preferidos. Gente, esse álbum ele tem todas as características, todos os pré-requisitos, todos os critérios que eu avalio e falo, cara, isso daqui tem tudo pra ser o álbum da minha vida. Ou pelo menos um dos álbuns da minha vida. Eu sinto que eu ainda preciso viver mais coisas com ele, eu sei que eu vou viver, então eu vou dar aí ao tempo, as minhas experiências com esse álbum. Também confesso que uma música ou outra eu acabei não me conectando muito,
mas eu sinto que 85% do corpo da obra eu considero perfeito. Eu, de verdade, eu sinto vontade de agradecer a Hayley por lançar esse álbum, porque eu não sabia que eu precisava desse álbum, até ela lançar e eu escutar. Enfim, esse álbum ela fez pra mim. Bom, finalmente encerramos a lista, né, de álbuns que eu escutei em agosto. Foi definitivamente um dos melhores meses pra música desse ano. E agora eu quero saber da sua opinião, o que você achou desses álbuns. Você não ouviu algum que eu ouvi? E se você não ouviu, me diz aí se você vai ouvir, né? Se despertou aí sua curiosidade. Ficou faltando algum álbum também que eu não ouvi ao longo do mês e que você ouviu, quer me recomendar pra eu falar no próximo mês, no próximo vídeo? Me diz aí nos comentários que eu vou adorar saber. Me diz aí também quais álbuns você quer que eu escute esse mês que vão ser lançados. Eu sei que no final do mês vai ter aí vários lançamentos interessantes, principalmente do pop, né? Mas pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor pra fazer reação de alguns, não de todos, obviamente, né? Então, é isso, se inscreve no canal, vire um apoiador no link que tá na descrição, me siga nas redes sociais, lá no TikTok, na Twitch TV também. E é isso, vou ficando por aqui, um beijo e nos vemos mês que vem com esse quadro.